Neste vídeo, você vai aprender sobre a esclerose lateral amiotrófica. Você saberá, por exemplo, quais são os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, quais as causas da esclerose lateral amiotrófica, e a esclerose lateral amiotrófica tem cura? Tudo isso e muito mais você vai aprender neste vídeo. Você está com 40 anos de idade e percebe que está desenvolvendo fraqueza muscular e endurecimento dos músculos. Você se recorda que estas alterações iniciaram no lado direito do seu corpo há pouco mais de 2 anos e que elas vêm piorando. Mais ainda, você percebe que os músculos estão se atrofiando e que ficam tremendo, principalmente se forem tocados. Você percebe que está sentindo câimbras, espasmos e que seus reflexos estão exaltados e que está ficando cada vez mais difícil de falar, de respirar e de engolir os alimentos. Você então decide procurar um médico neurologista e após uma minuciosa avaliação e realização de exames, você recebe a notícia de que está com esclerose lateral amiotrófica. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação e epilepsia. Se você sofre com esta doença, ou se tem em sua família alguém com este quadro, ou mesmo se conhece alguém que tenha, assista este vídeo até o final e aprenda mais sobre a esclerose lateral amiotrófica. O que é a esclerose lateral amiotrófica? A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, é uma doença degenerativa que provoca a destruição dos neurônios responsáveis pelos movimentos dos músculos voluntários, levando a uma paralisia progressiva que acaba impedindo a pessoa de realizar tarefas simples, como andar, mastigar, falar ou respirar, e por isso é considerada uma doença muito grave. Ao longo do tempo, a doença provoca a diminuição da força muscular, especialmente nos braços e pernas, sendo que, nos casos mais avançados, a pessoa afetada fica paralisada e os seus músculos começam a atrofiar, ficando menores e mais finos. Quais são os sintomas da esclerose lateral amiotrófica? Os primeiros sintomas da esclerose lateral amiotrófica são difíceis de identificar e variam de pessoa para pessoa de acordo com os neurônios que são afetados. Em alguns casos, é mais comum que a pessoa comece por tropeçar em tapetes, enquanto outros têm dificuldades para escrever, por exemplo, para levantar um objeto, para falar corretamente. No entanto, com o avançar da doença, os sintomas vão se tornando mais evidentes, passando a existir, por exemplo, diminuição da força nos músculos da garganta, espasmos ou câimbras frequentes nos músculos, especialmente nas mãos e nos pés. A voz fica mais grossa e há dificuldade em falar mais alto. Também pode ocorrer dificuldade para manter uma postura correta e dificuldade para falar, engolir ou mesmo respirar. A esclerose lateral amiotrófica surge apenas nos neurônios motores e por isso a pessoa não sente dor ou sente muito pouco, havendo apenas limitações das funções motoras. Como é feito o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica? A esclerose lateral amiotrófica é difícil de diagnosticar precocemente, porque ela pode imitar outras doenças neurológicas. Atualmente, o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica segue uma recomendação internacional, denominada de critérios de El-Escorial. Para tanto, o médico neurologista utiliza a história clínica de fraqueza progressiva, o exame neurológico com a evidência de fraqueza e perda de força nos músculos, atrofia muscular, fasciculações, que são esses tremores que aparecem na superfície dos músculos, reflexos vivos ou exaltados, sensibilidade preservada, já que se trata de uma doença eminentemente motora, os resultados da eletroneuromiografia, incluindo a cabeça, membros superiores, membros inferiores, músculos abdominais ou os músculos da região da costa. Um exame de ressonância
de encéfalo e da coluna, os quais costumam se mostrar normais. Outros exames também podem ser utilizados apenas para descartar a esclerose lateral. Eles são solicitados, mas no geral costumam ser normais. Estes exames incluem exame de sangue e urina, que servem para afastar outras doenças que imitam a esclerose lateral amiotrófica. A punção lombar com retirada do líquido. Ela pode ser útil na exclusão de condições inflamatórias, infiltrações por doença neoplásica ou infecções. A biópsia muscular, utilizada raramente quando há dúvida do diagnóstico diferencial com as doenças musculares. A eletroneuromiografia costuma ser o exame mais importante no diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Isto porque, para o diagnóstico da doença, a eletroneuromiografia identifica a perda dos neurônios motores e demonstra a presença de desnervação ou sinais de reinervação, que são os responsáveis pela fraqueza muscular. O exame é realizado por um neurofisiologista que precisa de experiência na identificação da esclerose lateral amiotrófica. A eletroneuromiografia deve ser realizada em todos os segmentos do corpo de maneira completa, o que inclui avaliação da cabeça e pescoço, como por exemplo dos músculos da língua, da mastigação e da musculatura cervical. Deve abranger os músculos dos membros superiores e também dos membros inferiores. Também ele deve incluir os músculos do abdômen e da região dorsal. O neurofisiologista utiliza critérios eletroneuromiográficos para esta avaliação, estabelecidos por uma padronização internacional. Além disso, a eletroneuromiografia possibilita ainda o diagnóstico diferencial da esclerose lateral amiotrófica para ela não ser confundida com doenças musculares ou outras doenças nervosas que são potencialmente tratáveis. Quais são as causas da esclerose lateral amiotrófica? As causas da esclerose lateral amiotrófica ainda não são totalmente conhecidas. Alguns casos da doença são provocados por um acúmulo de proteínas tóxicas em neurônios que controlam os músculos, e isso é mais frequente em homens com idade entre os 40 e 50 anos. Mas, em poucos casos, a esclerose lateral amiotrófica também pode ser provocada por um defeito genético hereditário, acabando por passar de pais para filhos, além de que o tabagismo pode ser considerado um fator de risco, principalmente nas mulheres. Como é feito o tratamento da esclerose lateral amiotrófica? Ainda não existe cura para a esclerose lateral amiotrófica. O atual tratamento visa ajudar a controlar os sintomas, prevenir as complicações e facilitar o convívio com a doença. Para o tratamento adequado, é necessário uma equipe de médicos treinados em muitas áreas e também o apoio de outros profissionais de saúde para garantir a melhor abordagem e a melhor qualidade de vida da pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Além disso, existem medicamentos que podem ser utilizados, como por exemplo o riluzol e a edaravona, para tratar pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Acredita-se que o riluzol reduza os danos aos neurônios motores, aumentando a sobrevivência dos pacientes em 3 a 6 meses. Alguns pacientes podem apresentar retardo na progressão da doença, mas esse benefício não é universal. O medicamento riluzol é disponível pelo SUS com o CID G12.2. Principalmente para as pessoas que iniciam a doença com dificuldade na fala e na deglutição, o benefício do medicamento costuma ser maior. Nos Estados Unidos e no Japão, também é aprovado o uso de edaravone. Este medicamento tem demonstrado que diminui o declínio na avaliação clínica do funcionamento diário em pessoas com esclerose lateral amiotrófica, principalmente na forma bulbar. Também podem ser utilizados medicamentos que visam apenas a controlar os sintomas, como por exemplo, medicamentos para a espasticidade e para as câimbras musculares, medicamentos para a dor, medicamentos para a depressão e para a ansiedade,
medicamentos para a constipação intestinal, medicamentos para a salivação excessiva. Uma outra etapa importante do tratamento é a fisioterapia motora e respiratória. Uma etapa fundamental no tratamento da pessoa com esclerose lateral amiotrófica é a fisioterapia motora e respiratória. Esta terapia deve ser orientada por um fisioterapeuta devidamente qualificado e ela visa fortalecer os músculos não afetados e evitar, por exemplo, os encurtamentos e contraturas musculares, além de combater a fadiga e a depressão. A fisioterapia respiratória melhora a função global da pessoa, além de aumentar a capacidade pulmonar e orientar, ajustar o suporte ventilatório para o paciente. À medida que os músculos responsáveis pela respiração começam a enfraquecer, as pessoas podem sentir falta de ar e dificuldades para respirar. A ventilação não invasiva, sob a forma do BiPAP, refere-se ao suporte respiratório fornecido através de uma máscara sobre o nariz ou sobre a boca, para melhorar a qualidade de vida e ajudar a prolongar a sobrevivência. Inicialmente, a ventilação não invasiva pode ser necessária somente à noite, quando os músculos não são mais capazes de manter os níveis normais de oxigênio. A ventilação não invasiva pode ser usada por um período integral. À medida que a doença progride, os fonoaudiólogos podem ajudar as pessoas a manter a capacidade de se comunicar. Igualmente importante é o trabalho dos profissionais para possibilitar a alimentação pela boca e prevenir as complicações, como, por exemplo, a aspiração de alimentos, que pode causar pneumonia. Por meio do trabalho de fisioterapeutas e de fonoaudiólogos, podem orientar a colocação de uma sonda nasoenteral ou de uma gastrostomia no momento oportuno. Com relação ao suporte nutricional, os nutricionistas podem planejar pequenas refeições ao longo do dia, com alimentos mais fáceis de engolir, que forneçam calorias, fibras e fluidos suficientes. Com o tempo, pode ser necessário usar dispositivos de sucção para remover o excesso de líquidos ou de saliva e evitar engasgos. Quando as pessoas não conseguem mais se alimentar de forma suficiente, torna-se necessário a inserção de um tubo de alimentação no estômago, a chamada gastrostomia, que reduz o risco de complicações respiratórias e que também podem resultar da aspiração de líquidos pelos pulmões. A terapia ocupacional é muito importante também, pois pode orientar o uso de dispositivos como rampas, aparelhos andadores e cadeiras de rodas que ajudam a pessoa a poupar sua energia e a permanecer imóveis. Além disso, a terapia ocupacional orienta o uso de órteses para evitarem as contraturas, estabilizarem a articulação, prevenir a dor e diminuir o impacto das deformidades. O suporte psicológico e social também fazem parte do tratamento e devem ser orientados por psicólogos e assistentes sociais para fornecer apoio ao paciente e a seus familiares em relação a questões emocionais, problemas financeiros, obtenção de equipamentos e dos dispositivos necessários. As pessoas afetadas pela esclerose lateral amiotrófica e suas famílias enfrentam um grande desafio de se adaptar a um novo modo de vida. Não deixe de conversar com sua equipe médica sobre seus sentimentos e como lidar com eles, após o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e à medida também que a doença progride. Existe utilidade da cannabis medicinal em pessoas com esclerose lateral amiotrófica? A cannabis medicinal pode ser uma alternativa para aquelas pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Ela pode ajudar tanto no controle da doença, como também no controle dos sintomas. Acredita-se que o canabidiol haja por conta de sua função antioxidante e com isso ele auxilia a reduzir a quantidade de resíduos acumulados nas células nervosas. Um outro efeito importante da cannabis medicinal para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica é sua ação analgésica e relaxante muscular. Como os principais sintomas da esclerose lateral amiotrófica são fraqueza ou enrijecimento e atrofia muscular, o efeito proporcionado pelo canabidiol costuma ser bastante útil em melhorar a qualidade de vida do paciente.
A depressão e a perda de peso também são alguns sintomas que ocorrem em pessoas com esclerose lateral amiotrófica, principalmente por conta da dificuldade em engolir os alimentos. A cannabis também possui efeitos antidepressivos e pode ajudar a regular o apetite. A cannabis medicinal também deve ser usada em uma abordagem multidisciplinar. A esclerose lateral amiotrófica tem cura? A esclerose lateral amiotrófica ainda não tem cura, mas o tratamento adequado, feito de forma multidisciplinar, costuma manter o paciente funcional por um período adequado de tempo. Para concluir, a esclerose lateral amiotrófica é uma condição rara, sem cura, porém progressiva, que afeta pessoas com idade ainda jovem. Com o avançar da doença, a necessidade de apoio familiar e de equipe multidisciplinar torna-se necessário. O diagnóstico e o tratamento corretos são essenciais para o bem-estar da pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiência em lidar com a esclerose lateral amiotrófica. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.